Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa terça-feira, 25 de janeiro de 2022, o Fundo Monetário Internacional divulgou o seu tradicionalíssimo relatório trimestral. Relatório trimestral chamado World Economic Outlook. A cada 3 meses, o fundo acaba avaliando as suas expectativas para a economia mundial em termos de dinâmica macroeconômica, mas, acima de tudo, em termos de crescimento econômico. E o relatório dessa terça-feira não trouxe boas notícias. O crescimento mundial para 2022 foi revisto de 4,9% para 4,4%. Estamos falando de uma economia mundial crescendo num ritmo bastante impressionante, acima dos 4%, mas menos do que se previa anteriormente. Essa revisão para baixo em termos de expectativa de crescimento se deve a alguns fatores. Em primeiro lugar, a variante Ômicron, que acabou impondo novas medidas de restrição, o que, claro, sempre traz impactos sobre o crescimento econômico. Em segundo lugar, cadeias de suprimentos globais que continuam bastante comprometidas, o que tem trazido impacto sobre produção industrial e distribuição de produtos manufaturados mundo afora. E em terceiro lugar, por conta da inflação. Pois é, uma inflação que tem sido acima do esperado, uma inflação que tem sido turbinada pela alta do preço do petróleo, uma inflação que acaba impondo às diferentes economias mundo afora, aos diferentes bancos centrais mundo afora, a necessidade de aumentar as suas taxas de juros para conter essa pressão inflacionária. E, claro, juros mais altos acabam fazendo com que o crescimento de 2022 seja mais lento do que seria se esses juros não tivessem sido majorados. Agora, o fundo traz notícias particularmente ruins para o Brasil. O Brasil é destaque absoluto, destaque negativo absoluto. O crescimento do Brasil em 2022 deve ser de apenas 0,3%. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos devem crescer, segundo o FMI, 4%. A zona do euro, 3,9%. A China, apenas entre aspas, 4,8%. A América Latina e o Caribe, 2,4%. O Oriente Médio e a Ásia Central, 4,3%. A África Subsaariana, 3,7%. Não interessa. Para onde você olha, o crescimento é superior ao do Brasil. Sem dúvida alguma, estamos falando de um país que está tendo muita dificuldade de tracionar de maneira mais acelerada. E é muito impressionante, acima de tudo, o descolamento do Brasil da economia mundial. Até economias que tradicionalmente crescem muito pouco, como é o caso da economia japonesa, vão apresentar no ano que vem, segundo o Fundo Monetário Internacional, 3,3% de crescimento. O Reino Unido, 4,7% de crescimento. Quer dizer, não importa para onde você olha, o Brasil efetivamente tem um desempenho bastante sofrível em termos de desempenho econômico internacional. O Brasil não consegue atrair investimento estrangeiro, que é sempre um alavanque importante de impulsionamento do crescimento. O Brasil está com uma inflação muito alta, obrigando o Banco Central a aumentar juros de maneira muito intensa. O Brasil está também em um ambiente de altíssimo desemprego, elevadíssimo desemprego, que atrapalha a capacidade de consumo das famílias. Muita incerteza por conta do ano eleitoral, ninguém tem a menor ideia de qual vai ser a política econômica brasileira a partir de 2023 e a ausência de uma baliza fiscal depois da PEC dos precatórios, que na prática ampliou de forma muito significativa os gastos do governo e abriu espaço para o crescimento de seu endividamento. Tudo isso junto e somado acaba fazendo com que o Brasil tenha uma das piores condições, uma das piores perspectivas macroeconômicas para 2022. Pois é, o relatório do Fundo Monetário Internacional ele traz notícias ruins e preocupantes para a economia mundial,
mas traz notícias muito, muito ruins e muito preocupantes para a economia brasileira. E não adianta o governo brasileiro espernear, reclamar, o ministro Paulo Guedes ameaçar, pressionar o Fundo Monetário Internacional, inclusive, que já anunciou que está fechando o seu escritório no Brasil ao longo desse ano de 2022, porque as expectativas do relatório Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central Brasileiro, não estão muito diferentes das expectativas do Fundo Monetário Internacional. O Brasil efetivamente vai ter um ano de 2022 com uma economia perto da estabilidade em termos de variação do PIB, o que na prática significa estagnação. E não há realmente nenhuma luz no fim do túnel, pelo menos no curto e médio prazo, que possa reverter essa tendência extremamente preocupante. A ver, o FMI sempre ajusta, calibra as suas expectativas a cada 3 meses, mas me parece que nós não temos muitos motivos para estar otimistas em relação à economia brasileira ao longo desse ano. Seguiremos acompanhando aqui no Petit Jornal o desenrolar dessa história que nos afeta e nos interessa particularmente. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica também o convite para você conhecer o outro projeto do Petit Jornal, que é o Petit Cursos, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.